temos aqui, em 2010, o texto argumentativo, que é: a imaginação é o primeiro meio de transporte do ser humano. Então, ou seja, a banca pediu para você argumentar a respeito dessa temática. Professora, mas o tema não é muito amplo? Sim, só que você vai contar com o auxílio dos textos motivadores para quê? Para direcionar o seu raciocínio. Olha só, direcionar é diferente do que difere de pegar partes do texto. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não pegue fragmentos do texto, ok? Você vai direcionar o seu raciocínio. Para quê? Porque o seu tema, normalmente, se você analisar só o tema, ele é muito amplo. Então, você precisa direcionar por quais vertentes você vai trabalhar, entendeu? E aí, o motivador, ele vem neste sentido. 2011, texto dissertativo. Flor do Lácio, Sambódromo, Luz América, Latinha em Pó. Luz América, Latinha em Pó. A língua de um povo não se faz com preconceito nem com prescrição. O que acontece aqui? Nós temos o texto dissertativo. E aí você vem daquele padrão de vestibulares, exemplo padrão Enem, que você está acostumado a você já internalizou uma estrutura dissertativa, argumentativa. Então, assim, você está acostumado a trabalhar com aquele modelinho de redação todo bonitinho. O que acontece aqui? O texto dissertativo, ele pode cair ou não no vestibular da UNB. Nós vamos analisar aqui, se você parar para ver, olha só. Temos ele em 2011, 2012, 2014, 2015. É só ele que cai? Não. Então, nós temos outras tipologias também. E por isso que nós precisamos estudar para você o quê? Ficar preparado para a sua prova, entendeu? Então, vamos juntos, olha só. Nós temos aqui, em 2012, texto dissertativo também. O mundo do espelho de Narciso é um desafio ao Homo sapiens? Mais uma vez, você vai direcionar o seu raciocínio para dali você escolher quais argumentos você vai utilizar durante o seu texto. Texto expositivo argumentativo. Relações e comportamentos envolvidos na delação premiada. Ou seja, tá vendo? Como se você pegar o contexto histórico desses temas, eles são relacionados ao que está em evidência. E é assim que os temas são elaborados. O que você precisa observar? Olha só, dica até para o vestibular. As obras do Paes dão uma direcionada boa em relação aqui à argumentação. Então, é importante que você dê uma estudada também, porque as obras, dica, tá? Elas dão uma direcionada para você direcionar o seu raciocínio para o que você pode abordar num texto, por exemplo, entendeu? E como segue uma linha de raciocínio do próprio Sebrasp, então você pode ir, porque é uma boa. 2014, texto dissertativo. Sua opinião sobre a primeira expedição colonizadora de Marte e sobre os possíveis motivos que levam pessoas a querer participar dessa viagem. Ou seja, aqui nós temos uma questão relacionada aqui à opinião, escreva sua opinião sobre. É para você expor a sua opinião, percebe? Você vai dissertar, você vai colocar. Então, assim, você tem que seguir o raciocínio que a banca coloca para você, tá bom? O comando que é colocado na prova. Então, vamos lá. 2015, texto dissertativo. Relação entre ciência e arte, 2016. Texto expositivo argumentativo. Guerras. Derrota para a humanidade. Agora, vamos lá. 2017, artigo de opinião. Entre o futuro imaginário e o passado idealizado presente. Olha só. Artigo de opinião, tá vendo? Como segue uma linha, depois vai e volta. Se você não estudou a estrutura do artigo de opinião, o que você precisa entender? De qual tipologia ele é originado? Porque nós temos que entender a diferença entre tipologia e gênero textual. Já vou falar disso. 2018, texto expositivo argumentativo, a pressa nossa de cada dia, o tempo na contemporaneidade. 2019, texto expositivo argumentativo,
o símbolo de medo. E 2022, para surpresa de todo mundo, é relato pessoal. Professora, mas e aí, o que eu faço no relato pessoal? Você vai seguir o comando da prova. E para isso você precisa ter uma boa base em relação a quê? Não ficar preso somente à questão do texto dissertativo argumentativo. Ah, professora, eu estudo muito para o Enem, então já domino, ok, então eu tiro nota muito boa. Calma, você tem que ir com calma. Por quê? Porque não necessariamente vai ser um texto dissertativo argumentativo, entendeu? Você precisa fazer o quê? Você precisa ter domínio das outras estruturas. Lógico, para saber argumentar. Então, vamos lá. Olha só.